Olá, bem-vindos a mais um encontro semanal com as decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Eu sou Adriana Dutra e vou acompanhar você em mais essa edição do Inteiro Teor, trazendo como destaque um panorama dos concursos públicos para pessoas com deficiência e os golpes bancários mais comuns. Acompanhe comigo. TRF da Primeira Região determina a simplificação dos procedimentos para comprovação de deficiência em concurso. TRF1 entende que Caixa deve ser responsabilizada por danos materiais à correntista vítima de golpe. E no Inteiro Teor Entrevista, representante do Banco Central aprofunda o tema golpes bancários. É agora, vem comigo! A Lei Brasileira de Inclusão tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Tendo isso em mente, eu pergunto, será que tem fundamento, já na inscrição para um concurso, exigir de um candidato com deficiência um parecer emitido por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar? A resposta para esse questionamento está na reportagem de William Nascimento. Carlos Felipe Borges é uma pessoa com deficiência física e há 13 anos ingressou como técnico judiciário no serviço público por meio da chamada Lei de Cotas. Ele conta que o processo seletivo como um todo fluiu muito bem. Na ato de inscrição eu tinha que declarar e colocar um documento, um laudo médico, né, dizendo qual era a deficiência e qual era o CID. E aí, depois a gente fazia a prova objetiva e a discursiva, e se passasse ali nas vagas ali para deficientes, tirasse a quantidade mínima para a prova, aí, alguns dias depois, era chamado para participar da junta médica. No momento da nomeação e posse, já estava como se diz, homologada assim, a questão da deficiência, não era mais discutida. Ao contrário de Carlos, algumas pessoas se sentem prejudicadas e até precisam recorrer ao judiciário para garantir alguns direitos. Em um julgamento da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o colegiado determinou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e de Promoção de Eventos, o SEBRASP, que simplificasse a comprovação da deficiência. O edital exigia que pessoas com deficiência apresentassem, já na inscrição, um parecer emitido por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. O parecer deveria atestar ainda o tipo e o grau de deficiência do candidato, fazendo referência específica ao Código da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, e indicar a provável causa da deficiência. O Ministério Público Federal se manifestou alegando que essa exigência de comprovação antecipada seria ilegal e acabava criando obstáculos ao acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos. Na decisão do TRF1, o relator desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão entendeu que a exigência de parecer emitido por uma equipe multidisciplinar entra em conflito com o propósito de proteção buscado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, além de violar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O fato foi considerado pelo advogado e presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, no Distrito Federal, Gerson Wilder de Souza Melo, como capacitismo atitudinal. Nós ainda sofremos capacitismo atitudinal, onde as pessoas ainda nos veem como subpessoas. A grande verdade é que esquecem que os PCDs são eficientes e capazes de exercer qualquer atividade dentro do limite da sua própria deficiência.
Embora menos conhecido, o capacitismo está relacionado a crenças limitantes que subestimam a capacidade das pessoas com deficiência a ocuparem determinadas funções. O advogado defende a queda dessa barreira. Criar dificuldades para nós só afronta o nosso estatuto, porque na realidade nós temos que ser incluídos. Desde 2015, está em vigor a Lei 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou simplesmente como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A norma foi criada com o objetivo de assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Outra lei criada há mais tempo e que também significou um avanço na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi a Lei 8.213, de 91, que estabeleceu cotas de vagas na iniciativa privada para PCDs. Já a Lei 8.112, também de 91, que rege as diretrizes do serviço público, prevê destinação de até 20% das vagas oferecidas em concursos. O avanço mais atual no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência foi a aprovação da Lei 14.624 de 2023, a Lei do Cordão do Girassol. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, que foi um dos autores de uma lei como essa no Rio de Janeiro, fala da importância da norma. Outro dia, agora há pouco mesmo, eu estava numa fila para pegar o avião, na fila preferencial, eu já sou idoso, e vi uma pessoa relativamente jovem, que obviamente não tinha mais do que 60 anos. E estranhei, até comentei assim, querendo dar uma indireta para ela, essa fila preferencial não está mais sendo respeitada não, entra até gente jovem. Aí ela se virou para mim e falou, olha, e me mostrou seu cordão e sua credencial, digamos, do girassol, dizendo que ela era uma identificação das pessoas com deficiências ocultas. E que bacana, isso virou, eu tinha apresentado um projeto de lei nessa direção, junto com outros vereadores na Câmara do Rio, e agora virou lei nacional. Que bom, né? A gente tem que garantir os direitos das pessoas, quaisquer que sejam, criando modos, meios, instrumentos práticos para que elas possam fruir desses direitos. Isso é muito importante, nós vamos avançando nesse país na cultura dos direitos. Golpe da falsa central, golpe do motoboy, do boleto falso, do WhatsApp clonado, do falso e-commerce, golpe de phishing. São exemplos de ameaças que estão no topo da lista dos golpes bancários mais frequentes. Nesse tipo de golpe, geralmente o criminoso entra em contato com a vítima por telefone, se passando por um funcionário do banco. As desculpas são variadas. As mais comuns são oferecer ajuda para cadastrar a chave Pix, atualização de dados cadastrais e problemas com a conta. A ideia é obter número e senha do cartão ou da conta para roubar quantias em dinheiro ou induzir o usuário a transferir algum valor. Ao receber esse tipo de ligação, desligue e entre em contato diretamente com a central de relacionamento do seu banco. Evite problemas, como o que a Ana Paula Souza conta pra gente agora. A senhora já foi vítima de algum golpe bancário? Morro de medo, né? Toda hora, 24 horas de dia. Para não cair, não respondo nada. Às vezes manda coisa de empréstimo, não respondo. Já sofri. Minha tia quase já, que é idosa, né? Foi no começo desse ano, eu paguei um boleto da minha faculdade, mas era golpe, não era da minha faculdade. A tecnologia está muito avançada, né? E o pessoal do lado ruim, ele está em primeiro lugar. A segurança nossa está pouca. Eu nunca fui, mas eu tenho receio, portanto que a gente, nesse sistema hoje moderno, a gente é das antigas, então meus meninos que mexem. A gente já não mexe para não ter perigo, né? Muito difícil, se até pessoas instruídas caem, quanto mais pessoa leiga, não é mesmo?
Muitas pessoas se sentem inseguras ou já passaram por problemas com fraudes em instituições financeiras. Dados da pesquisa Observatório Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, mostram que em 2021 os ataques de phishing, a chamada pescaria digital, cresceu 100% em relação a 2020, enquanto os golpes da falsa central telefônica e falso funcionário de banco tiveram um crescimento ainda maior, de 340%. Já outra pesquisa, o indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian, indica que também em 2021, 4,1 milhões de pessoas tiveram problemas com fraudes bancárias e isso representa 50% e 100% a mais que em 2019 e 2020. E pensando no combate articulado a esses crimes, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicaram em maio de 2023 a Resolução Conjunta número 6. A norma prevê que, a partir da autorização dos clientes, os bancos e instituições financeiras compartilhem entre si dados e informações sobre irregularidades. Esse compartilhamento está previsto para ocorrer a partir de novembro de 2023. Essa norma surgiu para que todo o sistema tivesse o mesmo nível de informação, para que você pudesse criar bases de dados para consultar pessoas que se envolveram ou estão participando de algum tipo de crime. Então, a ideia foi essa. E embora o poder público atue nessa e em outras iniciativas, muitos casos acabam na justiça. Em julgado da 5ª turma do TRF da Primeira Região, o colegiado entendeu que uma consumidora deveria ser indenizada por ter sido vítima de um golpe que resultou na retirada de mais de R$37 mil de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal. A fraude aconteceu depois que a correntista recebeu um telefonema em nome do banco, afirmando que ela precisava desbloquear seu cartão para realizar transações pela internet. Caso contrário, sua conta seria bloqueada. Em seguida, recebeu uma mensagem de texto no celular orientando para clicar em um link que iria liberar seu aparelho e depois ir a um caixa eletrônico para liberar o cartão. O resultado é que, embora no sistema do banco constasse que o aparelho telefônico da cliente estava pendente de liberação em terminal de autoatendimento, no extrato bancário já constavam várias transferências via Pix. Dois fatos chamam a atenção, que são o alto valor e a repetição em curto prazo, que foram 7 em um espaço-tempo de 4 minutos. E também o valor, que o valor foi alto. E, por fim, a questão que ela não fazia a transação. Então, essa movimentação deveria levantar uma suspeita do banco. No processo, a correntista afirmou que não usa internet banking e que jamais fez nenhuma transação por meio de Pix e que só fez os procedimentos pelo receio de ter a conta bloqueada. Embora a Caixa Econômica tenha alegado que não pode ser responsabilizada por atitudes de terceiros, de quem a própria correntista seguiu os comandos, a 5ª turma entendeu que o banco deve sim responder pelos danos sofridos pela autora. No entendimento do relator, desembargador federal Souza Prudente, os documentos apresentados na ação mostram que as transações bancárias contestadas pela autora apresentam vários indícios de fraude, são de alto valor, foram realizadas em um período de apenas 7 minutos para bancos destinatários diversos e pessoas diferentes, sendo que nenhuma delas estava previamente cadastrada na conta da autora. Assim, não há dúvida de que a Caixa deve ser responsabilizada pelos danos materiais da correntista. Na relação de consumo, como no caso do banco e do cliente, é uma questão de responsabilidade objetiva. O consumidor, ele é a parte mais frágil, então ele tem dificuldade muitas vezes de comprovar os fatos. E aí tem a chamada inversão do ônus à prova, que caberia ao banco comprovar. Embora a Caixa tenha levantado a culpa exclusiva da vítima, pela alegação que ela passou os dados bancários, que ela possibilitou o novo cadastro de um novo aplicativo no celular dos fraudadores, ela não trouxe uma prova fortalecedora desse argumento. E quando o assunto é segurança de dados bancários e proteção de finanças, o cidadão precisa ficar atento a várias questões. O banco não costuma ligar para o cliente. E se ele ligar, ele não vai pedir dados pessoais, muito menos a senha. Então, se ele receber uma ligação, ele tem que suspeitar dela. Não passar de forma alguma os seus dados bancários, principalmente a senha. Se tiver alguma dúvida, é melhor você ir na agência, você questionar. Por exemplo, todos os bancos agora, praticamente, eles têm essas informações, todos os procedimentos que eles costumam fazer, o que eles não costumam fazer, nas redes sociais, no site. Então, é bom ler
E se você não costuma fazer transações bancárias por Pix, bloqueia o aplicativo, liga, pede para cancelar, fala que não tem interesse. E fica de olho também, tem como habilitar questão de notificação para identificar quais transações são feitas no seu celular. Então, se foi feita uma transação muito alta, um valor que você desconhece, entre em contato com o banco pelo chat, por ligação ou até mesmo na agência. Os golpes bancários são o tema do IT Entrevista. A repórter Ana Paula Souza conversou com Beline Santana, do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Beline, o cenário dos últimos anos de aumento de fraudes bancárias, principalmente por meio digital, tem levado o Banco Central a se articular com várias outras instituições para buscar saídas e conter esse problema. Como se chegou a esse caminho de criar uma norma para tratar a questão? Um dos pontos que nós concordamos seria necessário para começar a combater esse crime seria o compartilhamento de informações. E como nós percebemos até para garantir a questão da LGPD e outros pontos, então a necessidade de uma norma para que isso pudesse dar segurança para os agentes do sistema financeiro fazer o compartilhamento. Nós vimos na reportagem que as instituições terão que contratar empresas para formar uma base de dados. Como isso é direcionado na norma? Cada instituição financeira será obrigada a fornecer os dados que ela tem conhecimento desses clientes e contas que participaram ou se envolveram em golpes para essa base de dados. E ela deve, qual que é a nossa expectativa? Que ela também consulte, durante o monitoramento da sua base de clientes, ou na abertura de um novo relacionamento, ela consulte essa base para ver se aquela pessoa está em alguma lista de fraudadores, de laranja, que participou desse tipo de crime. O que a norma fez é isso, é obrigar a participação desse compartilhamento. E mesmo que você tenha mais de uma empresa fazendo essa base de dados, elas são obrigadas a criar protocolos de interoperabilidade. E nessa articulação para combater fraudes, quem de fato vai ter acesso a essa base de dados? Eu, como Banco Central, terei acesso a essa base de dados, tá? Para efeitos de supervisão e de regulação. A ideia também é que órgãos de polícia e de justiça também possam, dentro de processos legais, acessar essas bases para poder fazer algum tipo de tratamento. Tá? Então, a base ela não tem um objetivo de ser migrada para um outro destinatário. É para ela ficar disponível para o sistema financeiro e ser sempre alimentada por essas instituições. Beline, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigado. Somos nós que agradecemos esse espaço que tivemos para compartilhar com vocês as ações que o Banco Central tem desenvolvido. Termina agora mais uma edição do Inteiro Teor, mas você ainda pode saber das novidades da Justiça Federal no site do TRF1 e nas nossas redes sociais. E eu te encontro de novo na próxima semana. Tchau!